Boa tarde, estamos começando mais uma edição do nosso Xingu 230, o seu boletim online com tudo que é informação sobre Altamira, a região da Transamazônica, esse nosso parazão maravilhoso. A gente abre a nossa edição dessa sexta-feira falando sobre ideias inovadoras que podem ajudar a resolver um problema que ninguém consegue resolver em grande parte do planeta. O que fazer com o lixo? Nós estamos aqui com o Gemison, que é professor, também é funcionário do... Ademson, perdão. Nós estamos aqui com o Ademson, que é professor, também é funcionário do Instituto Renato Chaves e faz parte de uma startup, uma ideia genial, que fala justamente sobre isso, sobre o que fazer com o lixo. E aí, Ademson, eu queria que tu contasse para o pessoal que está em casa, para os nossos seguidores do Xingu 230, que ideia é essa? O nome é Xingu Recycling. Chiquérrimo. Mas o que é isso? Fala pra gente. É isso aí. Boa tarde, obrigado pela oportunidade, Karina. A gente está... na verdade, a gente participou de uma competição aqui em Altamira, que foi Startup Weekend. Isso foi no final do mês de junho. De 35 ideias, nós entramos com uma dessas ideias, nós entramos entre as 10 ideias que foram selecionadas para disputar esse evento. Focado na questão ambiental, né? Focado na questão ambiental. Qual é o intuito do evento? O empreendedorismo sustentável. Então a ideia era você criar um projeto em que gerasse emprego e renda e que tivesse uma pegada sustentável. Então, baseado em duas pesquisas, foram divulgadas recentemente, uma da WWF, que foi divulgada no portal G1, que o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo, né? A gente produz aí mais de 11 milhões de toneladas por ano. Eu e você, por exemplo, a gente consome pelo menos 1 quilo de plástico por semana. Então isso é muita coisa. É muita coisa, né? E recentemente uma pesquisa da UFPA, que foi feita nos rios amazônicos, identificaram que peixes da nossa região já estão se alimentando de plástico. Já tem gente comendo plástico por aí e nem sabe. E teve uma pesquisa o ano passado na Europa e na Ásia que identificaram micro-resíduos de plástico no estômago de pessoas, de seres humanos, já justamente baseado nisso. Mostrando o nível que já chegou a coisa, né? Já chegou. Às vezes a gente vê as imagens, né? Porque vê o pinguim com aquele negócio no sei lá, Antártica, não é aqui. Engano. Mas o problema chegou, está próximo e nós fomos desafiados a fazer isso. Então foi um final de semana que nós trabalhamos, foram 54 horas de imersão, onde a gente teve a orientação dos mentores, né, na orientação de todo esse trabalho, e baseado nessas duas pesquisas nós desenvolvemos um projeto chamado Xingu Recycling, que resume-se em dar um atrativo, né, para as pessoas depositarem de forma adequada o lixo plástico, principalmente, nós estamos atacando principalmente na garrafa PET, que é que ninguém quer trabalhar, porque latinha hoje é muito fácil, você juntando você pode vender, isso é muito mais fácil. Os números até mostram que no Brasil quase 99% do alumínio é reciclado. Né? Digo que não acontece com plástico. Que não acontece com plástico, então o nosso maior problema hoje são os plásticos, né? E aí a gente então atacou diretamente nas garrafas PET, que são um dos maiores problemas, só que a gente também identificou que a garrafa PET, ela reciclada, ela processada, ela tem um valor econômico atrativo. Só que as pessoas não têm esse hábito de levar até o local onde vai ser recolhido. Né? Nós temos vários projetos aí que troca por bônus, né? O caso da CELP é um mesmo, só que mesmo assim não tem um atrativo. E aí o que nós criamos? Nós criamos um atrativo ainda melhor. Um atrativo ainda melhor. Um programa de pontos, onde as pessoas pegam suas garrafas PET, trocam em pontos, né, pontos estratégicos, pontos de coleta e acumulam pontos. E aí esses pontos podem ser trocados nos nossos parceiros locais, né, em ingresso de cinema, em shows, boates, restaurantes, supermercados, e as lojas que quiserem também participar também podem entrar nesse convênio. Né? Se assemelha com outras empresas, trabalho que outras empresas já fazem, né? Por exemplo, com relação a milhas, isso já existe, né? Já existe. Vocês juntaram e trouxeram... agregaram a ideia de vocês, do né? lixo, agregamos valores ao lixo, né? No caso da garrafa PET. Qual é a diferença do nosso atrativo para essas outras empresas, né? É porque as outras empresas você precisa comprar para acumular pontos. No nosso caso não, você vai consumir alguma coisa e algo que você iria descartar, você acumula pontos. Então assim, não tem... Todo mundo ganha o meio ambiente, ganha você também. Todo mundo vai ganhar. Então a gente está preocupado justamente em dar a destinação correta. Porque é muito mais fácil você jogar uma garrafa no lixo comum do que você levar em um posto de coleta, porque não tem atrativo nenhum. Agora, Demilson, me diz uma coisa. A Startup Weekend deu essa oportunidade para vocês sugerirem essa ideia, vender essa ideia, e vocês estão, inclusive, concorrendo. Vocês foram selecionados aqui, né, em Altamira, e agora vocês estão concorrendo com ideias do mundo todo. Como é que tá isso aí? Isso mesmo. A Startup Weekend, né, que foi o evento que aconteceu, é um evento mundial, né? Isso, é um evento global, acontece nos 5 continentes.
Nós estamos representando aqui entre outras capitais, nós estamos concorrendo, só para você ter ideia, nós estamos concorrendo com São Paulo, Manaus, Belo Horizonte, Fortaleza e São Carlos. Para ver a grandiosidade do evento. A grandiosidade do evento. E nós estamos com outro. Inclusive, antes de vir para cá, a gente viu, nós estamos em 18º, estamos atrás de Hong Kong, por um voto apenas. E é China, né? É China, né? Gigantesca, né? Assim, então, a população do planeta. E aí, o que aconteceu? Agora, como a gente foi campeão da startup Altamira, que foi a primeira realizada, já são 24 edições, essa foi a primeira, justamente por causa da incubadora Xingu, que a UFPA está fazendo justamente com o PDRS Xingu. E a gente foi campeão e agora a gente está entre as 52 cidades do mundo. Então a nossa briga agora, a nossa corrida agora é para voto, para ficar entre as 20 cidades do mundo. E aí a gente vai para um júri especial e vai defender, se nós ficarmos entre as 5 cidades, nós vamos defender a ideia em Paris. Olha que bacana. Coisa chique, né? E para vocês chegarem até Paris, estarem entre as 10 e depois entre as 5 e irem para Paris, o que é que precisa ser feito? Voto. As pessoas precisam votar. Precisamos votar. Olha aí, seguidores do Xingu 230 que curtem a internet. É muito importante, o que eu gostaria de frisar, que isso tudo, Karina, ainda é um projeto. Tudo isso é ideia, né? Algumas pessoas já estão querendo entrar em contato com você, um negócio bem atrativo, já quer fazer parcerias e tal, mas tudo ainda é uma ideia, nós ainda estamos em competição. Vocês estão, isso, exatamente o que eu ia falar, vocês ainda estão no processo da competição. Depois que a coisa se materializar de fato, mas para isso vocês precisam chegar até Paris, receberem os votos, para aí sim materializar, né, esse projeto que é genial, com certeza. Porque existem alguns parceiros globais e esses parceiros é o que vão fazer, que vão dar subsídios para a gente poder implantar um negócio aqui na nossa região. O desafio é implantar alguma coisa que gere renda, emprego e justamente tenha esse impacto ambiental reduzido. Evite que o lixo vá parar no rio. Então a gente precisa do voto de vocês, você que está aí curtindo, aí, a gente precisa do seu voto aí para a gente poder estar entre as 20 cidades, é o primeiro passo, e dentro dessas 20 cidades a gente concorrer a essas 5 cidades que vão defender a ideia. Mas só de estar aí... Como que faz para votar? É muito simples. Nós temos no próprio site, né, que é o da Global Sustainable Revolution, né, mas dificílimo, mas não esquenta não, que eu vou postar na página do Xingu 230 para todo mundo ter acesso, vai ficar bem facinho. Vou colocar o link lá para ficar bem fácil. Aí por isso que a gente criou, Karina, uma página no Facebook, né, chamada Xingu Recycling, que aí você tem lá na opção cadastre-se, quando você clica no link cadastre, ele já vai direto para a página. Bacana. Né? E aí fica essa parte justamente para facilitar a votação, porque muita gente tem dificuldade. Agora, o mais importante de tudo, Karina, é quando você receber o link, você tem que confirmar, porque aquele primeiro pré-cadastro que eu falo, que eu coloco o nome, sobrenome, aquilo é só o básico, né? É o básico, é só para o e-mail ir, né? Aí você vai abrir no seu e-mail. Vai abrir no seu e-mail, clicar no link e confirmar o voto, certo? Você vai e é até legal a gente passar para o pessoal que está em casa que esse voto, ele é um voto de qualidade, gente. Então, o que acontece? Não é que nem essas pesquisas na internet que você pode votar 5, 10, 15, 20. Não dá para fazer isso. No máximo, você consegue votar 2, 3 vezes se você tiver pelo menos 2 ou 3 endereços de e-mail, né? Isso é comum quando a gente trabalha, tem vários. Eu, por exemplo, tenho 3. O Ademir tem quantos? Tem 4. Tem 4, mas por causa do trabalho, por causa da faculdade, pessoal. Mas se você tiver, ok. Se não tiver, só tem um e-mail, só um voto, mas é um voto de qualidade. Você pode passar, compartilhar na sua rede social, pedir para os amigos, para os parentes, para todo mundo participar. Isso mesmo. E a gente pede o apoio, né? Porque nós só tem hoje e amanhã, viu, Karina? Pra votar? Isso. Gente, então bora correr. Só tem hoje e amanhã. Já e é aquela questão. Vezes. Como tem a China, né? Enquanto a gente está dormindo, a China está batalhando, né? Então ontem nós vamos dormir e nós estávamos em 15º lugar. Quando eu acordei, eu já estava em 18º. Então a gente tem que estar sempre atrás disso. Então nós temos aí uma equipe que está na UFPA. Se você tiver dificuldade em algum lugar, pode mandar e-mail, né? Ou coloca nos comentários aqui mesmo na Xingu 230, você pode colocar o seu e-mail. Né? Vocês entram em contato, vão ficar monitorando, né? Na realidade, a gente já manda um e-mail direto, a pessoa só vai abrir, não precisa nem fazer. É muito rápido, ele só dá um clique, ele já vai confirmar o voto lá. E a gente precisa muito dessa votação. Poxa, gente, vamos votar, porque é um projeto muito bacana. Primeiro, a ideia saiu aqui de Altamira, com uma galera que mora aqui, que trabalha aqui, que está de olho no quê? No nosso rio Xingu, na nossa biodiversidade. Então, vamos colaborar com essa galera, porque o projeto é genial. E se eles vencerem, se eles forem lá para Paris e vencerem essa competição que é internacional, quem vai ganhar é a gente aqui.
aqui, é a gente aqui. É você que vai conseguir desconto para ir pro cinema, é você que vai conseguir desconto, né, para ir pro supermercado de repente, porque aí vai criar-se o quê? A rede de parceiros. Exatamente. Então, se a gente colaborar com eles, a gente vai ganhar também. E muito. E o nosso meio ambiente principalmente, né, Ademir? Com certeza. Fora a geração de emprego e o meio ambiente, Exato. né? Imaginemos, por exemplo, vamos dar um exemplo aí de um show, por exemplo, um show que está vindo agora recente em Altamira, vamos supor 20 mil pessoas. A gente faz uma promoção rápida, fala, olha, leve 3 garrafas PETs e ganha aí R$10 de desconto, ou ganha uma cerveja, ou ganha alguma atração. Ou seja, em pouco tempo, em um único dia, nós iríamos tirar do meio ambiente 60 mil garrafas. Muito então bacana. A gente está pensando nessa maneira aí. Então, Ademir, agradeço a tua vinda aqui no Xingu 230. Não se preocupe, o Xingu 230 é parceiro desse projeto. A gente vai divulgar nas nossas redes sociais, vamos colocar os links, ensinar direitinho pra galera como votar. Vamos pedir voto pra vocês e deixar bem claro, é só hoje e amanhã que a gente tem pra votar. Só 2 dias, gente, sexta e sábado. Não se preocupa não, que o Xingu 230 é parceiro. Estamos aí. Tudo que tem a ver com a nossa região aqui, em defesa da nossa região e da nossa população, a gente com certeza vai apoiar. Muito obrigada mesmo por ter participado aqui junto com a gente. Galera do Xingu 230, tá com vocês, com certeza. Eu que agradeço o espaço, né? Só lembrando que o vídeo também tá no YouTube, quem quiser ouvir. É 1 minuto, mas explica rapidamente todo o processo do projeto, tá bom? Muito bacana, te agradeço. Obrigada, viu, querido? Vou fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo e na volta, muita notícia pra vocês. Não sai daí, não. Após o rigoroso inverno, a Prefeitura de Altamira adotou medidas importantes para resolver os problemas causados pelas chuvas. A drenagem profunda da Rua 7 de Setembro e João Rodrigues já está sendo executada, colocando um fim nos alagamentos. Uma grande operação tapa-buracos está em andamento para melhorar a trafegabilidade em vários pontos da cidade. As frentes de pavimentação de ruas estão a todo vapor. E para o bem-estar da população, vários mutirões de limpeza estão sendo realizados nos bairros da cidade. E o trabalho avança. Prefeitura de Altamira e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. Governo, Trabalho e Desenvolvimento Social. Eu mudei pra Topnet. Eu também sou Topnet. Eu sou Topnet. Eu mudei pra Topnet. Eu mudei pra Topnet. Vim pra Topnet. Eu mudei pra Topnet. Vem ser top. Eu sou Márcio Topnet. Vem pra Topnet. Eu mudei pra Topnet. Eu também mudei. Mude você também. Eu mudei pra Topnet. Eu mudei pra Topnet. Vem pra Topnet. Trabalhando, trabalhando, trabalhando. A Prefeitura de Altamira continua investindo para tornar o ensino municipal cada dia melhor, trazendo infraestrutura de qualidade. A Escola Maria Luísa, no Buriti, está sendo ampliada para receber ainda mais estudantes. E a Escola Geraldo Emídio Bezerra, no Bela Vista, está passando por reforma e ampliação. Na zona rural, a educação também é assistida. No Assurini, a Escola Nova Vida já está passando por reforma e recebendo 4 novas salas de aula. No distrito de Castelo de Sonhos, a população em breve receberá uma nova creche e já foi dada a ordem de serviço para a reforma completa da Escola Léo Rec. Prefeitura de Altamira e Secretaria Municipal de Educação, Governo, Trabalho e Desenvolvimento Social. Já parou para pensar que você pode estar criando Aedes aí na sua casa? Não? Então faça o teste. A calha está limpa? Os vasos de planta estão protegidos com areia? No quintal, latas, tampinhas, pneus e garrafas estão acomodados em locais secos e prontos para serem descartados? A caixa d'água está fechada e limpa? Ah, se a resposta foi sim para tudo, então você está de parabéns. E se o seu vizinho não fez a mesma coisa, não perca tempo. Avise a Vigilância Sanitária e garanta que na sua rua e no seu bairro o Aedes não entre. Todos contra a dengue. Uma campanha do Xingu 230. E
aqui a gente está de volta e deixa eu falar para vocês uma coisa. Hoje, infelizmente, a gente não conseguiu fazer o nosso Xingu 230 ao vivo por conta de um probleminha técnico aqui, mas tem jornal, né? Terminando, a gente posta na internet para que todo mundo fique ligadinho com tudo que está acontecendo aqui na região. E deixa eu falar para vocês que esses dias, na verdade antes de ontem, né? Antes de ontem, a rodovia BR-230 ali em Belo Monte, cerca de 10 quilômetros de Belo Monte, na travessia da Balsa, no território do município de Anapu, a rodovia ficou fechada. Os moradores da Vila Isabel fizeram um protesto, depois que eles ficaram quase 24 horas sem energia. De acordo com informações tanto da concessionária de energia elétrica quanto da Polícia Rodoviária Federal, que monitorou o tempo todo o protesto, o bloqueio ali na rodovia, né? O que aconteceu foi o seguinte: o transformador que alimenta a rede de distribuição de energia lá na Vila Isabel, ali pertinho de Belo Monte, acabou sobrecarregando e queimou, né? Os moradores disseram que tentaram entrar em contato com a concessionária, mas por conta de dificuldade com relação à comunicação, eles não conseguiram acessar a concessionária e aí, revoltados, porque já estavam quase 24 horas sem energia, acabaram fechando a rodovia, né? Foram quase 6 horas de bloqueio até que a concessionária conseguiu encaminhar uma equipe até o local, analisar a situação e fazer a troca do equipamento. Assim que o transformador foi trocado, bloqueio acabou, a energia elétrica voltou até a comunidade e o bloqueio encerrou. A concessionária soltou uma nota, né, divulgou uma nota para a imprensa com relação a esse protesto e disse, inclusive, que a chegada do transformador até a comunidade demorou bastante, porque como a rodovia estava fechada, a fila de carros que se formou, tanto de um lado, né, da travessia, que do lado de Vitória do Xingu, em Belo Monte, como do lado de Anapu. A situação ficou super complicada, porque ninguém passava e aí demorou para chegar. Eles levaram quase 5 horas, né, já foi quase meia-noite, 1 hora da manhã, que eles conseguiram fazer a substituição do equipamento e aí finalmente voltou a energia, né? A gente postou essa informação nas redes sociais e muita gente reclamou, mas por que eles fecham a rodovia? Toda vez que acontece alguma coisa, as pessoas fecham a rodovia. Protesto incomoda, de fato, inegável, né? Porque quem quer chegar no seu destino, quem quer passar, precisa, porque tem o direito de ir e vir, então quer passar. E incomoda realmente. Mas também ficar quase 24 horas sem energia incomoda. Então a gente tem que encontrar aí o meio termo, né? Esses protestos, de certa forma, eles têm a sua legitimidade, mas a gente precisa respeitar também o direito dos outros. É aquela história, a minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro, né? O meu direito não pode ferir o direito do outro. Eu tô com um problema, mas eu não posso, por conta do meu problema, para resolver o meu problema, gerar problema no outro. Infelizmente, né, a gente também tem que entender o lado do outro. O complicado nessa situação é que a gente sabe que ali naquela região a comunicação é muito difícil, né? Quem vive ou já passou por lá sabe que na maior parte dos trechos que são longe dos municípios, são distantes dos municípios, a comunicação é muito difícil, você não consegue praticamente usar telefone celular, então fica difícil acionar a empresa. Aí também tem um lado da empresa que precisa manter uma comunicação com essas comunidades. Tem que ter um posto próximo, alguma coisa para se acessar rapidamente quando acontece esse tipo de coisa, para evitar justamente que a rodovia seja fechada porque uma comunidade está sem energia. A comunidade ficou sem energia, mas a região inteira foi prejudicada porque a rodovia foi fechada. Os moradores têm direito de reclamar? Logicamente que tem, mas é preciso que se evite o máximo possível o prejuízo às outras pessoas, né? Com certeza. E ainda seguindo aqui na região, deixa eu falar para vocês, gente, que tem uma família que está angustiada no município de Pacajá, tá? Já tem algum tempo que eles estão procurando a Marcileide. Gente, ela desapareceu no dia 24 agora de junho. Ela saiu de casa para viajar, né? Tudo programadinho. Ela saiu de casa para viajar, ela ia para Belém para fazer uns exames médicos. A última vez que a família conseguiu contato por telefone com ela foi quando ela passou pelo distrito de Maracajá, né? Distrito de Maracajá que fica entre Pacajá e Novo Repartimento. Ela entrou em contato com a família dizendo que estava passando por Maracajá, que estava tudo tranquilo e que assim que ela chegasse em Belém, ela iria informar para a família. E desde então, gente, ninguém mais conseguiu contato com a Marcileide. É a Marcileide Souza Nunes. O celular dela não atende chamadas, está fora de área. E desde então a família não consegue contato. Já fizeram um boletim de ocorrência, já procuraram a polícia, pediram ajuda do Xingu 230, a gente postou
tanto no portal xingu230.com, quanto nas nossas redes sociais, pedindo para as pessoas compartilharem. Se alguém tiver alguma informação, deixamos lá o contato da família. Inclusive, eu vou repetir aqui o contato para vocês, que é o telefone 93 991 54 0776. 93, prefixo, 99154 0776. A família está muito angustiada porque há bastante tempo não consegue contato com a Marcileide. E quem já ficou algum tempo sem contato com a família sabe que é muito difícil, gente, é muito complicado, é angustiante, porque você não sabe o que está acontecendo com a pessoa, não sabe se ela está bem, né? Se ela está com frio, se ela está com fome, se está machucada, é angustiante. Os familiares estão desesperados. Se você tiver alguma informação, entre em contato. Não tem crédito para ligar para o celular, não tem problema, liga para o 190. Eles já fizeram um boletim de ocorrência, a polícia já sabe que essa jovem está desaparecida. Então, se você não tem crédito para ligar para o celular, não tem problema. Pode ligar para o 190, 190, aciona a polícia e diz: olha, eu vi a Marcileide passando por aqui, essa jovem que está nas redes sociais, essa aqui da foto, eu vi ela aqui próximo, eu vi ela com alguém. Passa informação para a polícia. O que você souber sobre o paradeiro dessa jovem, aciona a polícia. Tá certo? Vamos colaborar para encontrar essa jovem, que é muito angustiante para uma família ter um ente querido desaparecido sem nenhuma informação. É sofrido mesmo. Seguindo aqui nas nossas notícias, vamos falar sobre a BR-230. Gente do céu. Essa semana aconteceu uma situação que não é inusitada, porque não é a primeira vez que a gente fala aqui, que foi um caminhão dos Correios que acabou sendo atacada por criminosos entre os municípios de Anapu e Pacajá, mais próximo de Pacajá do que de Anapu. Nós entramos em contato com a gerência dos Correios em Altamira, que era o destino desse caminhão. Ele saiu de Marabá e vinha em direção a Altamira, quando o motorista parou para almoçar no município de Pacajá. Cerca de 12 horas e 15 minutos, o motorista saiu do município de Pacajá, saiu do restaurante onde estava e pegou a estrada. Foi quando ele foi surpreendido pelo carro que estavam os criminosos. Ele foi obrigado a sair da estrada, foi levado para um ramal, onde ele foi rendido e o que eles puderam levar de dentro do baú, eles levaram. Né? A Polícia Civil do município de Pacajá é que está investigando o caso. Né? Os Correios aqui em Altamira ainda não têm um relatório detalhado do que foi levado. Inclusive, quando nós postamos nas nossas redes sociais, muita gente preocupada, porque estava vindo o caminhão para cá, né, preocupada com as suas encomendas, dizendo que, infelizmente, mais uma vez aconteceu uma coisa como essa. Não é a primeira vez que isso acontece, já aconteceu outras vezes. Infelizmente, em 2019, aqui na região, é a segunda vez. Né? No início do ano, foi aqui, próximo, entre Medicilândia e Uruará, que aconteceu um incidente semelhante, só que nesse caso, o caminhão dos Correios estava seguindo direto, né? Ele ia em direção a Itaituba e Santarém. É um prejuízo para os consumidores, para as pessoas que estavam esperando seus produtos. Né? Então, se você fez algum tipo de pedido, alguma compra, alguma encomenda, estava chegando para você, estava em trânsito nesse período em que o caminhão foi atacado, procure a agência dos Correios. É essa a orientação da gerência dos Correios aqui em Altamira. Procure a gerência dos Correios aqui em Altamira, né, para acionar a gerência e saber se o seu produto, o seu bem acabou sendo, né, levado pelos criminosos. Enquanto a polícia de Pacajá investiga essa situação, os Correios vai esclarecer todos os detalhes para quem, de certa forma, acabou sendo vítima aí dessa ação criminosa. Felizmente, o motorista do caminhão não foi ferido, não se machucou, eles não o agrediram, né, renderam enquanto eles estavam roubando os objetos, mas não fizeram nada de mal com o motorista. Ainda bem. E agora vamos falar de caravana por todo o Pará? Vamos falar de caravana por todo o Pará. O governador do estado esteve na região nesses últimos dias, rodou essa região, que a gente sabe que é gigantesca, que é de difícil acesso. Em alguns municípios já tem asfalto, como daqui de Altamira, seguindo para Pacajá, tá tranquilo. Mas aí a gente sabe que depois de Medicilândia tem muitos trechos que não tem asfalto, de Uruará para Placas piorou, de Placas para Rurópolis, para Itaituba, mais complicado ainda. Deu trabalho, mas ele conseguiu fechar essa agenda super apertada. Nós divulgamos tudo o que aconteceu na região durante esses dias, durante a visita do governador Helder Barbalho e de sua comitiva aqui na região. Ele começou lá por Itaituba, passando por Rurópolis, veio descendo, passou por Placas, depois
veio para Uruará, de Uruará para Medicilândia, de Medicilândia para Brasil Novo. Ontem à noite ele esteve... Antes de ontem à noite ele esteve aqui em Altamira, ontem pela manhã também, quando ele participou da inauguração de mais um bloco de salas na Universidade Estadual do Pará, na UEPA, né, e também de um laboratório, né, ampliando aí a atuação da Universidade Estadual do Pará. Também assinou um convênio com a Prefeitura de Altamira no valor de cerca de 10 milhões de reais, que vai ajudar no recapeamento de 2 bairros, especificamente Paixão de Cristo e Ibiza, né? E seguiu viagem para a Vitória do Xingu, depois Porto de Mós e Senador Zé Porfírio, e encerrou ontem à noite essa caravana por todo o Pará nos municípios de Anapu e Pacajá. A gente conversou com o governador do estado e ele dá detalhes de como é que foi essa empreitada inédita, né? Inédita. Quem vive aqui na região sabe que não é todo dia que o governo do estado organiza uma caravana desse tamanho para visitar todos os municípios do estado, que são muitos. Eu, quando candidato, disse que queria ter a oportunidade para poder governar por todo o Pará. E compreendo que a única maneira de ter capacidade de chegar em cada município é saindo do gabinete e visitando cada município, visitando cada região, ouvindo a população, descentralizando as ações do governo. E nesta agenda da caravana por todo o Pará, que estamos fazendo na região do Xingu e na região do Tapajós, me permite estar iniciando obras, inaugurando outras e formalizando parcerias que permitam com que o governo do estado seja capaz de construir junto com os municípios e particularmente aqui em Altamira. Fazer esta parceria com a prefeitura é fundamental para que nós possamos estar lado a lado trabalhando para que a cidade seja uma cidade melhor de se viver. A prefeitura tem feito o seu dever de casa e o governo do estado, lamentavelmente, nos últimos anos, muito pouco tem feito pela cidade. Chegou a hora de pagar essa conta, chegou a hora de correr contra o tempo e trabalhar para que esta parceria possa trazer frutos importantes que atendam a população de Altamira. Eu defendo que a população seja escutada e que a vontade da população seja atendida. É importante que se registre, até por dever de transparência, para não gerar expectativa, de que hoje o Congresso Nacional proíbe que as assembleias legislativas possam criar novos municípios. Portanto, precisa haver uma alteração na legislação federal. Mas enquanto isto não acontece, nós estaremos demandando ao Tribunal Regional Eleitoral que o mais rápido possível possa fazer o plebiscito, que é parte absolutamente necessária para que tenhamos o resultado da escuta popular e o desejo daquilo que a população envolvida, seja Altamira como um todo e, claro, particularmente a comunidade de Castelo dos Sonhos. Vocês viram aí que além da agenda que o governador cumpriu aqui na região, nós temos algumas coisas que precisam ser destacadas. Por exemplo, aqui no município de Altamira, ele falou com relação à ampliação do Hospital Regional Público da Transamazônica, que é uma demanda antiga aqui da região, né? O hospital precisa, porque atende esses 11 municípios, né? Então, é uma demanda antiga que ele destacou, deixou claro que é um projeto que está aprovado, que isso vai ser implementado, porque é necessário. Também, com relação aqui à região, o governador de Barbalho destacou em Medicilândia a questão da geração do emprego e renda. Medicilândia é considerado o município exportador, né? Município polo quando se fala em produção de cacau aqui no estado do Pará, mas que só exporta a matéria-prima. É preciso ampliar esses horizontes e o governador deixou bem claro que essa é a missão do governo quando olhar para a Medicilândia também, que é ampliar esse potencial da produção de cacau no município de Medicilândia para que a cidade,
além de exportar matéria-prima, ela também exporte produtos, né, manufaturados. Por que não? Né? Por que não mais uma fábrica de chocolate, né, que faz o maior sucesso? Já existe uma fábrica de chocolate no município de Medicilândia e tem total condições de ser ampliada e de surgir uma outra, não só em Medicilândia, mas em outro município aqui da região, né, ajudando, contribuindo para a geração de emprego e renda. Outra, dentre os projetos que foram trazidos para cá para a região, os convênios que foram assinados com relação à infraestrutura, com relação ao asfaltamento, como nós temos, por exemplo, em Brasil Novo, placas, Brasil Novo, os municípios ali de Senador Zé Porfírio, de Porto de Mós, Anapu, Pacajá, também receberam selo Cidade Digital, né? Que é um projeto que traz internet de qualidade e gratuita para esses municípios, que a gente precisa muito, porque é complicado você crescer economicamente, se transformar num município atrativo para empresas, se você não tem o mínimo para oferecer para uma empresa, que é uma internet de qualidade. Quem é que vai tirar a sua indústria, a sua fábrica de uma cidade, por exemplo, do sul, sudeste, para vir aqui para o coração da Amazônia, quando chega aqui e não encontrar estrada para escoar a produção, né? Não ter uma internet de qualidade para gerenciar o seu negócio, fica complicado. Então é preciso olhar para isso e esse projeto Selo Cidade Digital vai contribuir bastante. A gente vem falando há muito tempo sobre isso, que a região precisa de uma internet de qualidade, né? Sem internet, hoje, fica difícil ser atrativo quando o assunto é economia. Então, esse também, essa proposta que foi trazida, né, já foi implantada nesses municípios. A gente vai acompanhar, vai monitorar para ver como é que ele vai funcionar, mas a princípio já foram feitos alguns testes, mostrou-se que a internet é de qualidade, o que é muito bacana. Essa comunidade, essa população aqui da região merece com certeza. E a gente não esqueceu de conversar com o governador de Barbalho com relação à questão do distrito de Castelo de Sonhos. Uma demanda antiga dessa região, que é a emancipação de Castelo de Sonhos. Vocês viram que na fala do governador, ele deixou claro que a legislação não permite que as assembleias decidam por si só, mas que o governo defende, né, que seja feito o plebiscito e que a população decida se ela quer ou não se emancipar. E a gente sabe que o distrito de Castelo de Sonhos deseja se emancipar, é muito justo. A prefeitura de Altamira, o prefeito Juvenil já destacou várias vezes que também apoia essa iniciativa, esse desejo dos moradores da comunidade do distrito de Castelo de Sonhos, porque 970 quilômetros de distância da sede do município não é fácil, é difícil para gerenciar e é difícil para quem está lá, né? Então nós também aproveitamos essa visita do governador para falar sobre esse assunto e o governador deixou bem claro que o governo do estado do Pará defende que seja realizado o plebiscito e vai inclusive conversar com o Tribunal Regional Eleitoral para que esse plebiscito seja feito, de preferência agora, em 2019, se possível, seja feito logo, para se ouvir a comunidade, se ouvir a população e saber o que eles desejam. Então, essa caravana por todo o Pará, projeto inédito, muito bacana, a gente tem que destacar, né? Claro que foram feitas críticas, né? Porque foi muito rápido, porque foram muitos municípios, ele ficou pouco tempo em cada município, mas ele veio e abriu as portas para voltar de novo. E quando ele vem, chegando aqui, a gente tem a oportunidade de se aproximar. Como fizeram os movimentos sociais aqui em Altamira, que se reuniram, tanto o MAB, Fundação Viver, Produzir e Preservar, as entidades se aproximaram do governador, conversaram, apresentaram suas demandas, já fizeram encaminhamentos com relação a uma nova agenda, uma agenda inclusive exclusiva para os municípios impactados por Belo Monte, né, para que ele retorne a essa região com mais tempo para sentar, para visitar as condicionantes, observar essas obras, observar o que aconteceu e o que está acontecendo com os municípios que foram e são impactados por conta da construção da usina hidrelétrica Belo Monte. Então, veio, foi corrido, foi rápido, mas veio, sentou na medida do possível com quem pôde para conversar e já deixou encaminhamentos para que possa voltar. E isso é muito importante, né? Isso é muito importante. O estado é gigantesco, não é fácil gerenciar. A gente tem um exemplo prático aqui, que é o município de Altamira. Castelo de Sonhos fica a 970 quilômetros daqui e já é difícil gerenciar. Imagine você no centro, lá em Belém, na capital do estado, e 144 municípios, um mais distante do que o outro, muito complexos para chegar de um para o outro, para viajar de um para o outro, cada um com as suas particularidades. Um fica numa ilha, o outro fica na estrada distante não sei quantos mil quilômetros, é complicado.
Então, o fato de ter vindo, já ter sentado, já inicia o diálogo para que novas vindas, novas visitas, novas reuniões surjam e os projetos se implementem, né? Uma informação para encerrar aqui essa questão da caravana com relação aos recursos da área da saúde. Durante o governo anterior, né, a gestão anterior do Tucano Simão Jatene, se falou bastante com relação à saúde. Né? Altamira teve suspenso durante muitos anos os repasses da área da saúde, e isso causou problemas gravíssimos para o município de Altamira, e durante uma de suas falas ali no centro de eventos, na Avenida Perimetral, o governador deixou claro que é uma dívida, que ele assume que é uma dívida antiga, e que vai pagar porque foram prejuízos causados para o município de Altamira, prejuízos alguns irreparáveis, e é preciso, com certeza, se pagar essa dívida, que é muito importante para o município aqui, para a nossa saúde principalmente. E agora vamos para Tucuruí? Vamos sim, está no mês de férias, mês de julho, e sabe o que está acontecendo lá? As pessoas então estão em dúvida sobre como viajar com crianças. Tem muita coisa que precisa ser levada em consideração, principalmente a documentação. O conselheiro tutelar Wendel Magalhães explica em que condições crianças e adolescentes podem viajar. Hoje a legislação ela teve uma pequena alteração, onde as crianças e adolescentes até 16 anos incompletos eles só podem viajar se tiverem acompanhado dos pais ou acompanhado de um parente comprovado documentalmente. Se essa pessoa não for parente, ela tem que ser autorizada ou pelo pai ou pela mãe para que ela possa viajar com uma pessoa maior de idade. Sendo desacompanhado, não tendo uma pessoa maior de idade e não tendo parente, ela só pode viajar com autorização judicial. Segundo dados do Conselho Tutelar em Tucuruí, casos por negligência, situação de omissão e abandono de incapaz aumentam em torno de 10% neste período de verão e férias escolares. Nesse período de férias, nós temos um aumento muito significativo relacionado às denúncias de omissão, negligência e abandono de incapaz. Para você ter uma ideia aí, os dados mostram que aumenta em torno de 10% essas denúncias ao Conselho Tutelar. E quais são as principais orientações? As principais orientações que o Conselho Tutelar dá aos pais, aos responsáveis, é que caso saia para ir na praia ou para ir se divertir, que eles deixem a criança acompanhada de um maior de idade, que eles possam verificar a questão de alimentação, a questão do vestuário das crianças, dos adolescentes, porque em uma denúncia, e sendo caracterizado a situação de abandono de incapaz, omissão ou negligência, o Conselho Tutelar pode tomar medidas mais enérgicas, que pode até ser a questão do acolhimento institucional, comunicando ao judiciário, e aí existe toda uma demanda, podendo os pais responsáveis, inclusive, serem punidos na forma da lei. Casos relacionados com exploração infantil também são considerados preocupantes. Também é um outro dado que aumenta muito nesse período de julho e dezembro, enfim, período de férias, e nós pedimos aos pais a conscientização de que eles possam olhar os seus filhos, terem cuidado com os seus filhos, porque a questão da exploração sexual é muito grande nesse período. Muitas vezes os pais ali despercebidos não estão se atentando de que os seus filhos estão sendo explorados sexualmente, e acaba com que essa violação demande uma ação conjunta da rede, Secretaria de Assistência Social e Conselho Tutelar, Ministério Público, Judiciário, muito maior se caso não viesse a acontecer essa demanda de exploração sexual de criança e adolescente. E como denunciar ao perceber uma situação de risco? A pessoa pode ligar no Disque 100, pode vir ao Conselho Tutelar ou também ligar no número do Conselho Tutelar. A pessoa não precisa se identificar, a denúncia é totalmente anônima. Também pode ser na Secretaria de Assistências Sociais, no CREAS, no CRAS mais próximo. O importante é denunciar para que o Conselho Tutelar, junto com a equipe técnica da assistente social, CREAS, CRAS, possamos aí averiguar a denúncia e, caracterizada essa denúncia, possamos acionar os órgãos responsáveis para criminalizar aquela pessoa que está cometendo essa violação de criança e adolescente. Viram aí? Para viajar com criança tem que ter cuidado. E é muito importante levar em consideração todas essas orientações que foram dadas aí pelo conselheiro, para a gente não ter problema, né, gente? Para não ter problema. Deixa eu falar para vocês que essa semana a gente falou bastante com relação a uma situação que circulou nas redes sociais sobre a conta de energia elétrica.
né? Começou a circular um áudio e algumas imagens de um reaviso. E de acordo com o áudio, essa pessoa recebeu a conta de energia elétrica e aí no dia seguinte já chegou o reaviso com um código de barra completamente diferente. Isso teria causado uma angústia nessa pessoa que não sabia o que fazer, então ela teria ido até o banco para pagar e não conseguiu pagar. E estava distribuindo essa informação, compartilhando essa informação nas redes sociais para ajudar as pessoas. Só que, na verdade, esse tipo de situação, ao invés de ajudar, acaba gerando ainda mais confusão. Porque o correto é a pessoa, se acontecer isso com ela, acionar imediatamente a empresa para tirar suas dúvidas e não ir para as redes sociais e gerar ainda mais dúvidas. Acompanhe aí. Primeiro foi o áudio informando sobre uma suposta fraude que causou dúvida nos consumidores. Deixa eu dar um alerta para vocês, pessoal. Eu recebi um talão de luz na minha casa, né? Aí, com 10 dias depois, chegou de novo, o talão de luz de novo, com o mesmo valor, só que eu olhei o código de barra, não bate com o primeiro, né? E aí, quando eu recebi o talão de luz, era um rapaz, o segundo, quer dizer, o rapaz me entregou todo vestido com a selva, com a maquinazinha. Aí eu entrei para dentro de casa, peguei o primeiro talão e fui conferir. Aí, rapidamente, eu percebi que não era o idêntico o código de barra. E eu fui lá no meio da rua para tirar foto do rapaz que me entregou, porque eu achei muito estranho, né? Aí eu procurei ele na rua, não encontrei, porque ele foi muito rápido. Depois vieram as imagens de códigos de barra de contas e de reavisos, ou informações confusas, que afirmavam se tratar de uma fraude. Mas, de acordo com a empresa, não existe um prazo definido por lei para que o consumidor receba o reaviso de um débito da conta de energia. Então, é importante esclarecer que o reaviso ele pode ser entregue a partir do próximo dia do vencimento da conta. Não obrigatoriamente acontece isso, por uma série de problemas logísticos, operacional, etc. Mas ele pode estar sendo entregue a partir do dia seguinte do vencimento. De acordo com a empresa, por se tratar de documentos diferentes, a conta de energia possui um código de barras. O reaviso possui outro. E esse reaviso, quando ele é entregue individualmente, o código de barras dele é diferente porque esse reaviso também é um instrumento de pagamento. O consumidor ele pode pegar esse reaviso e ir ao banco ou uma casa lotérica e efetuar o pagamento do reaviso, ao invés da fatura. Porque é o mesmo valor, é o mesmo componente, é a mesma referência, no entanto com um instrumento diferenciado. Assim como ele pode também pegar aquela fatura que teve o reaviso e pagar a fatura. Então ele pode optar ou pelo pagamento do reaviso ou pelo pagamento da fatura. Após checar no banco de dados da empresa, descobriu-se que as informações que circulavam nos grupos em Altamira são de consumidores de Marabá. Viram aí? Pois é, ao invés de ajudar, o que foi que a mensagem fez? Gerou ainda mais dúvidas, todo mundo se desesperou. Nos grupos onde circulou esse áudio, essas imagens, as pessoas se desesperaram. Uma pessoa só que eu observei em um dos grupos que disse: gente, o correto é procurar a empresa. Se deu problema, vai lá e procura a empresa. A empresa é que tem que resolver essa situação. Aqui no grupo não vai adiantar, e de fato não vai adiantar, gente. A gente acaba gerando uma celeuma à toa, deixando as pessoas angustiadas, porque existe uma série de problemas com relação à conta de energia elétrica no nosso estado. Cada vez que a gente cria um incidente como esse, a gente ainda deixa as pessoas mais angustiadas. Ninguém merece, né? Ninguém merece. Se tem 0800, liga pro 0800. Se tem site, você tem acesso à internet, acessa o site e tira lá sua dúvida. Se não tem, não consegue ligar para o 0800, não tem site, vai lá na empresa. Procura o posto de informação e resolva o problema lá no posto. Se você não conseguiu resolver no posto, aí você procura o Ministério Público, procura a Procon, aí você vai para as redes sociais. Mas antes disso, procura a empresa e tenta resolver a situação. Só depois que a empresa não resolveu ou ignorou o seu pedido, aí você recorre para as redes sociais. Olha, tentei de todos os jeitos, não resolveram. O que aconteceu comigo foi isso, né? Então já estou alertando para o caso de acontecer com vocês. Pronto, aí sim. E por falar em conta de energia, vocês lembram que a gente já falou várias vezes aqui, fizemos várias postagens aqui no Xingu 230 e nas nossas redes sociais com relação à aferição de medidores. Nós acompanhamos a retirada dos medidores aqui em Altamira, 70 medidores de casas que foram escolhidas aleatoriamente, mas pessoas que reclamaram do consumo excessivo, do valor da conta excessivo, caríssimo. Então, esses relógios foram retirados por conta de uma ação conjunta de várias entidades, uma ação inédita, inclusive. A gente tem que destacar isso, uma ação inédita. E aí, esses medidores foram para Belém. Agora, os medidores voltaram e o relatório do Instituto
do Inmetro Pará, é que os relógios não têm problema. Esse anúncio foi feito durante uma reunião no Ministério Público Estadual. Acompanhe aí. O resultado da análise dos medidores foi anunciado durante uma reunião na sede do Ministério Público em Altamira. Todos os entes que participaram do processo estavam presentes e ouviram do diretor do Inmetro Pará que a aferição não identificou problemas nos medidores dos consumidores. Dos 70 medidores, apenas 2 foram reprovados, com resultado. Um foi o visor dele estava de difícil leitura, né? Estava um pouco turvo, e o outro ele estava com um derretimento na base, na base da ligação dos fios, e o disco também, e o lacre também estava sem lacre, né? E o disco estava empenado. Aí teve uma diferença na leitura. Realizada em Belém e acompanhada por peritos do Instituto Renato Chaves e de olheiros do Movimento Popular de Altamira, a aferição feita em 70 medidores de energia mostrou que 68 deles estavam em conformidade com as regras estabelecidas pelo mercado e apenas 2 apresentaram problemas. O registrado não existe. Então isso tem que deixar claro. O que é o consumo registrado? É quando aquela instalação foi beneficiada por uma falta de consumo registrado, que é o que é faturado efetivamente naquela instalação. Quando não ocorre isso, aquele consumo registrado não existe. Para o Ministério Público, o resultado da ação mostrou que a conta de energia considerada muito cara pelos altamirenses não tem ligação direta com os medidores e, por isso, a ação foi arquivada. Para justificar uma ação do Ministério Público no que diz respeito a direitos coletivos, ou seja, uma ação junto à concessionária para proteger o direito amplo da população no que diz respeito ao consumo de energia elétrica, eu preciso ter algum indício um pouco mais forte de que a concessionária ela está, de algum modo, agindo de maneira irregular. Esse procedimento especificamente tinha por objetivo avaliar se havia alguma irregularidade nos medidores da CELPA. Então foi feita uma análise por amostragem desses servidores. É lógico que não dá para fazer uma análise de todos os servidores do município. Então foi feita uma análise por amostragem no Inmetro, lá em Belém. E segundo essa análise, constatou-se que a esmagadora maioria dos medidores estavam de forma regular. Então, de 70 medidores que foram analisados, 68 estavam regulares e apenas 2 tinham problemas. Com base nessa análise por amostragem, o Ministério Público entendeu que esse procedimento ele se encontra resolvido, porque para que o Ministério Público tenha uma atuação mais efetiva em relação à CELPA no que diz respeito aos medidores, esse problema especificamente, era preciso que nós tivéssemos uma demonstração de que havia um problema minimamente geral e sistemático, e não foi o caso da análise que foi feita no Inmetro. A notícia não agradou os movimentos que representam os consumidores, que chegaram a questionar se os funcionários da empresa não estariam registrando consumo aleatórios. Entendemos como movimento que o aumento é muito grande, né? Pessoas que pagavam R$100 hoje pagam R$600, R$700. Houve uma diminuição no começo do ano, mas começou novamente essa subida aí, e a gente quer entender, não são os relógios, mas o que pode ser então? Será que é o pessoal de campo que está na rua fazendo as leituras erradas? O que está acontecendo? E isso ainda não ficou claro. Além desse componente, a gente tem que ressaltar também o trabalho do Inmetro. E o Inmetro é o órgão competente que faz a verificação desses equipamentos. Deixando claro até para a população que esse é um procedimento geral, é um procedimento que visava aferir se os relógios tinham um problema de uma maneira ampla. É lógico que, individualmente falando, é possível que alguns relógios apresentem esse problema, apresentem algumas irregularidades. E esses problemas eles têm que ser levados à concessionária, têm que ser levados pelo consumidor ao PROCON, podem também ser trazidos ao Ministério Público para que, caso a caso, a gente averigue que problemas são esses e que soluções a gente pode tomar. Pois é, vocês viram que o promotor falou, o promotor Daniel Bona falou com relação à aferição. A ação foi arquivada, por quê? Porque os medidores estavam em conformidade com o que diz a legislação, com o que regem as regras, né, para esse tipo de equipamento. Isso quer dizer que não existe motivo para a conta de energia vir muito cara em alguns imóveis? Existe sim. Existem várias possibilidades. Durante essa reunião, inclusive, o representante do Instituto Renato Chaves, que estava acompanhando, né, o anúncio desse relatório, e inclusive também participou
né, do processo de aferição lá em Belém. Além do Inmetro Pará, havia técnicos peritos do Instituto Renato Chaves e também olheiros do Movimento Popular de Altamira, que sempre estiveram acompanhando toda essa ação, que motivaram, brigaram para que a aferição desses medidores fosse realizada, né? Então, de acordo com o perito do Instituto Renato Chaves, muitos dos imóveis, mais da metade dos imóveis que foram visitados e de onde se retirou esses medidores, esses relógios, né, que fazem o controle do consumo de energia, a fiação elétrica estava muito comprometida, né, muito antiga, com muitas emendas, né? Então, isso é uma das coisas que pode explicar o consumo excessivo. Isso não quer dizer que o paraense não pague uma conta cara e que no final das contas ele seja responsável. Pelo contrário, a gente sabe que o paraense paga uma conta caríssima de energia. Não é fácil o valor da energia que se paga no nosso estado, né? O Ministério Público, inclusive, destacou que existe uma ação em andamento questionando o valor absurdo, caríssimo, alto da conta de energia aqui no estado, né? E porque os medidores não deram problema, significa que as pessoas não vão mais poder reclamar? Não significa não, pelo contrário. Aconteceu algum problema na sua casa, consumo, você pagava R$100, de repente você passou a pagar 800. Tem que ver o que está acontecendo. Essa ação, esse trabalho mostrou que os medidores estão ok, né? Que existe idoneidade, né? Que a empresa não manuseou o relógio de alguma forma, não fez alguma coisa no relógio e encaminhou para a casa das pessoas para que esse relógio contasse um consumo acima daquilo que está sendo consumido dentro das casas. Essa ação mostrou que os relógios estão ok, né? Ótimo, maravilha. Mas a conta de energia ainda é cara, existe uma série de outros detalhes que precisam ser revistos. Com relação aos impostos, os encargos, né? Valor do ICMS no Estado. Então, são discussões que a gente vive falando aqui. O Estado tem que entrar, a União e a ANEEL, né? Que é essa turma aí que decide no final quem é que paga a conta e quanto é que se paga, né? Nós somos Estado gerador. É preciso que isso valha de alguma coisa, né? A gente exporta energia para o país inteiro. É preciso que isso valha de alguma coisa. Mas isso é uma discussão que precisa entrar em cena. Estado, quando eu falo Estado, eu falo governo do Estado, União, governo federal e a ANEEL, que é a agência reguladora de energia elétrica, é a agência nacional. Então, é uma outra discussão. Mas os relógios estão ok de acordo com o que o Inmetro falou, com o que o Inmetro fez, o trabalho de aferição, né? O Instituto Renato Chaves estava lá, foi monitorado o trabalho e o relatório apontou que não há problemas. Mas existem outros problemas, fiação antiga, né? Uma série de outras situações e também os encargos que são altíssimos. Essa discussão não para por aqui, ela vai continuar até que a gente consiga finalmente um valor para energia justo no país inteiro e principalmente aqui no Pará, porque o Pará é um estado que produz energia, não é? Tem que fazer de alguma coisa, barrar os rios, utilizar a água para gerar energia para o país inteiro. Tem que valer alguma coisa, não é? Deixa eu falar para vocês que começou essa semana a terceira Copa Oeste de Futebol Sub-17, lá em Monte Alegre. E a gente tem um time daqui de Altamira, que é o Lourenço Esporte Futebol Clube, que está participando e está fazendo bonito, hein? Primeiro jogo dos meninos foi na quarta-feira, às 20 horas, lá em Monte Alegre. Eles jogaram contra o time de Oriximiná. Foi um jogão. Eu assisti, eles fazem a transmissão ao vivo, inclusive compartilhei a transmissão deles ao vivo no Xingu 230, na nossa página. A gente está dando esse apoio porque os meninos merecem, são batalhadores, uma turma muito, muito, muito bacana que joga bola. Eles não brincam em serviço não, eles fazem jogar bola. No jogo contra o time de Oriximiná, o nome do jogo foi o Thiago, o cara marcou 2 gols, super atleta. E aí eu pedi pro Lourenço, pro Rafael Lourenço, né, que é o cabeça ali da galera, para ele gravar uma mensagem. Aí ele pediu para um dos jogadores gravarem uma mensagem e mandar aqui para os seguidores do Xingu 230, que está apoiando e acompanhando essa turma que está lá em Oriximiná, que inclusive jogou hoje de manhã, foi o segundo jogo deles. Eles jogaram contra o time de Prainha, 0-0. Venceram o primeiro jogo, empataram esse segundo, vão muito bem na competição, tem muito jogo pela frente ainda, a competição vai até o dia 21 de julho e a gente vai ficar aqui juntinho com eles, acompanhando tudo de perto, tá certo? Ouve o recado deles aí. Boa tarde, galera que está assistindo o Xingu 230, quem tá falando aqui é o jogador Wallace Neres.
da equipe Lourenço Esporte Clube de Altamira, e eu vim aqui falar um pouco da nossa participação na Copa Oeste de Monte Alegre, e que no primeiro jogo a gente saiu com a vitória de 2-1 e hoje pela manhã a gente saiu com o empate que resultou nossa classificação para a segunda fase, e agora só descansando para segunda-feira disputar a partida contra o dono da casa, que vai disputar o primeiro grupo, e mandar um alô para todos os seguidores do Xingu 230, principalmente para quem, Rafael? Karina Pinto. Legal, né? Eles são umas figuras. Parabéns aí, meninos. Boa sorte, porque vocês jogam bola pra caramba e a gente tá aqui, ó, na torcida. Gente, quem curte futebol e quem não curte, eles são altamirenses, são daqui, estão batalhando e precisam do nosso apoio. A gente tem que dar um apoio para essa juventude, né? Pro esporte e pra juventude. Tudo a ver. Casa direitinho, sabe? É perfeito. Esse casamento é perfeito, a gente tem que apoiar isso. Eles transmitem todos os jogos ao vivo na página deles no Facebook, Lourenço Esporte Futebol Clube. Vamos acompanhar, a gente vai compartilhar. Sempre que eu passo por ali eu vejo, porque às vezes a gente está trabalhando, não consegue seguir todos os jogos, mas eu vou fazer um esforço para poder acionar vocês, chamar atenção. Olha, pessoal, tá rolando o jogo ali na página dos meninos, vamos assistir lá, porque eles merecem. Vamos dar essa força para eles. São os altamirenses, são os jovens altamirenses que precisam, gente, precisam de ocupação, precisam de esporte, precisam de cultura, de lazer, de educação, sabe? Para ocupar essa mente e eles ficarem bem longe de tudo que não presta. Tudo que não presta. Né? E o esporte é um dos melhores remédios, além de gerar emprego, gerar renda, né? Atrair investimentos, porque imaginem vocês, se a gente começar a realizar torneios aqui, times de outros estados virem participar, isso gera emprego, gente, isso gera renda, é preciso olhar para o esporte não apenas como uma coisa de lazer, uma ocupação de final de semana, não, esporte é um negócio, Os americanos entendem isso, os japoneses entendem isso, os europeus entendem isso, os brasileiros precisam entender isso. O esporte é um negócio. A sociedade é por quê? Porque os jovens, né? Os jovens são inseridos lá. E isso é muito positivo. Mas o esporte é um negócio que gera dinheiro, muito dinheiro. Gera emprego, o que é muito importante. Né? Então a gente já resolve 2 problemas aí rapidinho. Então, vamos torcer para essa galera, que a gente vai acompanhar tudinho. Abraço para vocês aí, meninos. Boa sorte, viu? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou lá em Tucuruí, onde os jovens, olha aí que bacana, os jovens empreendedores estão participando de uma feira e distribuindo ideias. Fantástico. Aconteceu na tarde do último sábado, na Praça do Rotary, a 2ª edição da Feira Jovem Empreendedor, com o tema Aprender para Empreender. O evento é organizado pela ONG Boi Bumbá Pingo de Ouro e tem como objetivo mostrar a capacidade e o desenvolvimento dos jovens que participam do projeto. Para a gente é uma grande alegria essa 2ª edição da Feira do Jovem Aprendiz, que tem como tema Aprender para Empreender. A ONG Boi Bumbá, ela está aqui em Tucuruí já desde 2013 e a gente faz esse trabalho de despertar no jovem a capacidade intelectual dele, que muitas vezes está assim meio que adormecida. Então a gente trabalha de uma maneira estimulando o jovem a botar para fora esse conhecimento, essa capacidade e principalmente a capacidade criativa. Então nós trabalhamos incentivando, e esse módulo especificamente de empreendedorismo é realmente para os jovens colocar a mão na massa. Por isso, aprender para empreender, né? Para que eles possam pegar o conhecimento e aqui eles colocarem a prática, viver a prática realmente e quem sabe daqui fazer o seu próprio negócio. Cerca de 80 jovens participam do projeto. Eles capricharam nas receitas e criações. Produziram desde doces, salgados, a roupas e cosméticos. Então, nós somos jovens da ONG Boi Bumbá Pingo de Ouro, Centro Social e Cultural. E assim, é diferencial porque a gente pode apresentar as nossas ideias, empreender e daqui pode sair várias coisas, tipo um microempreendedor ou assim por diante, entendeu? Assim, a gente apresenta nossa ideia, alguém pode vir com capital e tirar do papel. O projeto conta com a parceria do Centro Educacional Educacenter. A empresa estava presente no evento. Sim, a Educacenter, em parceria com a ONG, vem trabalhando junto dentro desse projeto, abraçando aí a causa jovem, né, que a gente sabe que o nosso município é carente nesse reconhecimento. Então nós estamos juntos aí, de mão dadas, para que esse movimento cresça cada vez mais.
E hoje, para que o jovem aprendiz venha ter entrada no mercado de trabalho, ele precisa passar pela Educacenter. Ele precisa ir na Educacenter, fazer o cadastro do seu currículo no portal do Emprega Tucuruí e a partir daí ele pode passar por um processo de seleção curricular. Através desse processo de seleção curricular, atendendo todos os requisitos necessários que a ONG exige, ele é encaminhado para o programa Jovem Aprendiz. O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Tucuruí disse que programações como essa são importantes para o desenvolvimento do jovem empreendedor. É verdade, nos deixa muito felizes, né, a iniciativa de nós podermos auxiliar e dar a oportunidade aos jovens para empreenderem. Eu sempre digo que empreendedorismo não é só o fato de ganhar dinheiro, mas também é muito além disso, né, é o fato de você trazer a tua criatividade, as novas ideias para transformar a sociedade onde você vive, o meio onde você vive com as suas ideias. Então a gente tem que incentivar, a Associação Comercial está prestigiando aqui para acompanhar cada criatividade, cada um dos estandes aqui que os jovens prepararam, que com certeza tem muita coisa nova, interessante. E aí eu acho que convido a sociedade para poder prestigiar e dar essa força aos nossos jovens e parabenizar também o Centro Social e Cultural Boi Bumbá pela iniciativa e com certeza com o apoio da Associação Comercial nós temos que dar sempre esse apoio. Muito bacana, né? Viram? Vocês viram a felicidade quando eles falam das ideias deles, dos projetos deles, quando eles falam, quando eles são ouvidos? Vocês viram a felicidade? Gente, é isso. É isso. Jovem quer atenção, quer ocupação. Se você não dá nenhuma oportunidade para ele, como é que ele vai mostrar o potencial dele? Como é que ele vai ser incentivado a criar, a produzir? É só o que eles precisam. E a escola é o melhor lugar para isso. É lá que eles passam a maior parte do dia. E é lá que eles vão, que se eles forem incentivados, eles vão mostrar todo o potencial que eles têm. Mente fresca, gente, mente fresca, um monte de ideias, só precisa de oportunidade. Muito bacana, quero agradecer o pessoal da TV Floresta que encaminhou esse material pra gente, nossos parceiros lá de Tucuruí, abração, tanto para o Marcelo quanto para minha querida Juliane, mais tarde vou mandar material para ela, que é Altamira, da região. Parceria é assim. E uma outra parceria que a gente tem também aqui no Xingu 230 é com o pessoal do Pebas na TV, lá em Parauapebas, que essa semana o clima tá tenso por lá. Muito tenso. Indígenas ocuparam o prédio da prefeitura reclamando, claro, como sempre, né? E vocês viram que não é de hoje que indígena reclama, não é de hoje que indígena fala que os recursos não chegam até as aldeias, que os índios não estão sendo atendidos como deveriam, que existem recursos, mas que eles não têm acesso, que eles não recebem. Vocês viram uma denúncia que foi feita em rede nacional que mostrou uma série de fraudes, uma série de irregularidades que há muitos anos os indígenas vinham reclamando e que, impressionantemente, né, apesar da imprensa falar, apesar da gente divulgar, nós profissionais de comunicação, muita gente acreditava que não, né? E quando os indígenas estavam protestando, fechando uma rodovia, fazendo alguma coisa, na verdade eles estavam só fazendo cera. E quando, na verdade, o que eles estavam realmente era denunciando sérios problemas, e que, de certa forma, agora as pessoas começaram a se atentar para isso, antes tarde do que nunca. Mas eles foram muito prejudicados e o clima está tenso lá em Parauapebas. Acompanhem aí. Em Parauapebas, os índios ocupam a prefeitura e cobram melhorias em suas estradas. Cerca de 150 índios das etnias Caipó e Xicrim ocuparam a prefeitura de Parauapebas e suas pendências e até mesmo montaram barracas e dormiram nas pendências da prefeitura de Parauapebas. O objetivo era pressionar o poder executivo, pois os mesmos estão carentes de benefícios da prefeitura. Por ali mesmo, os índios não permitiram que os servidores tivessem acesso ao prédio para desenvolver as suas atividades do dia a dia. E então, o expediente dos funcionários foi cancelado. Os índios pedem a abertura da estrada que interliga as 3 aldeias, com o município de Água Azul do Norte, Ourilândia do Norte e Tucumã. Segundo os indígenas, foi nessa estrada que uma viatura da concessionária de energia elétrica Celpa colidiu com um carro da comunidade, vindo a ferir 2 índias que no momento estão se recuperando em Belém. Por esse motivo, os índios vieram ocupar a prefeitura de Parauapebas com as suas barracas. Já o secretário afirmou que nesta quinta-feira, dia 11, às 10 horas, sejam mandadas mais máquinas para acelerar os trabalhos.
Em nota, segundo a Prefeitura de Parauapebas, o prefeito Dacilerme, acompanhado dos secretários municipais, estiveram reunidos com os índios que reivindicaram obras de infraestrutura. E completa dizendo que a Prefeitura de Parauapebas sempre deu apoio aos indígenas, com construção e manutenção de escola dentro das aldeias, profissionais e estrutura para atendimento de saúde. Já os índios afirmam que só irão sair se realmente a Prefeitura de Parauapebas cumprir sem lerdeza. Viram aí? Agradecer nossos parceiros lá do Pebas na TV, lá de Parauapebas. Dar um abraço para todo esse povo maravilhoso ali daquela região. A gente vai acompanhar direitinho e continuar monitorando essa situação lá. Os indígenas que acabaram ocupando ali a frente, a sede e a frente da Prefeitura do município de Parauapebas. Tá certo? Bom, nossa edição de hoje chega por aqui. Eu agradeço a atenção, agradeço a participação de todos. Infelizmente a gente não conseguiu fazer ao vivo, mas vai para as redes sociais. A gente vai postar as matérias, destaques para que vocês possam assistir direitinho em casa. Baixa para assistir, compartilha no WhatsApp, que é isso que a gente gosta. A gente gosta é de compartilhamento, de curtidas, muitos likes, muitos likes. Final de semana chegando, desejamos a todos um final de semana. Tem aí a Operação Veraneio 2019 que está em andamento, com o trabalho de proteção ao meio ambiente, de conscientização da SEMAT, com a parceria da Pelazia do Xingu, tem o trabalho do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Detran na cidade, né? Porque o trânsito está precisando, nossa senhora, o trânsito também está precisando, voltou a ser aquela loucura, ainda não está o nível absurdo que já chegou, mas já voltou àquela loucura que a gente lembra muito bem o resultado, né? Então, muito cuidado nesse final de semana aí. As atividades da Operação Veraneio 2019 vão se concentrar na Praia do Massanori, inclusive os escoteiros vão estar lá na Praia do Massanori a partir de amanhã, uma série de atividades. Então, divirtam-se bastante e até segunda.